Tudo bem, pessoal? Tenham todos uma ótima noite. Para quem ainda não me conhece, me chamo Geraldo Márcio, sou analista de sistema, por formação, especialista em gestão tecnológica. Estive atuando como professor de informática básica no Instituto Federal do Espírito Santo por 2 anos. Nesse mesmo período também estive à frente da coordenação do núcleo tecnológico, de educação para os professores, de tecnologias educacionais. E eu vou tentar trabalhar no nosso município, essa mesma filosofia do Instituto Federal, porque eu acredito no potencial dos nossos docentes, sei que tem pessoas muito capacitadas, que têm interesse em estar crescendo no dia a dia, e que a tecnologia é essencial, na vida delas, na minha vida, que vem fazendo a diferença aí para muita gente, tá bom? Espero que todos gostem, que a gente consiga ter um bom curso, uma boa capacitação, que a gente consiga dar continuidade com esse projeto, encaminhando, dando apoio para muita gente, todo mundo participando ativamente, encaminhando sugestões, críticas também, que a gente é muito aberto a críticas, tá, para estar melhorando no dia a dia, tá bom? E trazendo material de qualidade cada dia mais para vocês, tá? Uma ótima noite, um ótimo curso. Primeiro, eu quis fazer um paralelo aqui para vocês poderem entender, o que é um curso de informática básica, que foi muito pedido lá para a gente poder estar trabalhando com informática básica, e o que é a proposta que eu estou querendo trabalhar com vocês, um conteúdo trabalhado. O porquê? Quando a gente começa a estudar sobre a questão da informática básica, a gente vai desde lá do princípio, da história da internet, em 1965, e vai contando todo o início da internet, de cabeamento, de ARPANET, servidores. É uma história muito longa, muito grande. A gente pode futuramente, com o conhecimento de vocês, a gente está colocando como material complementar, mas eu acho que não é o nosso foco agora. Na questão de hardware e software, o que é hardware e o que é software, é interessante a gente saber, não, não de uma forma, nesse momento, muito minuciosa, pega como funciona uma placa de vídeo, detalhes de uma memória RAM, de processador, né? A gente saber que existe, e quais as diferenças entre eles, tá bom? Eu vou trabalhar de uma forma um pouco mais sintetizada para vocês. Na questão de rede de computadores aqui, eu acho que no momento não seria viável a gente entrar nesse assunto, porque ia demandar muito tempo também, um conhecimento que no momento, a gente não teria um grande aproveitamento dele. Tá? Sobre sistemas operacionais, de alguma forma a gente vai estar falando um pouquinho, futuramente, porque a gente vai estar utilizando o sistema operacional para poder estar interagindo, Se vocês estiverem utilizando um smartphone, vão estar utilizando um Android, que é uma plataforma que possibilita que você utilize um celular, ou um iOS, você está utilizando um iPhone para estar interagindo com os aplicativos, para poder ter um editor de texto, que nem o Meet. É uma aplicação que a gente está utilizando ela agora. Porém, a gente depende de um smartphone ou depende de um computador que tenha um sistema operacional, que possibilite a gente interagir com essa máquina, tá bom? Então, na teoria, da forma bem mastigada, o sistema operacional é isso. Ele faz com que você consiga interagir com a máquina, tá? Já o nosso conteúdo trabalhado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a questão do software e hardware, vou fazer um comparativo entre os dois para vocês saberem o que é. Vou falar um pouquinho sobre software livre e proprietário, para a gente pegar e desmistificar um pouquinho, sobre a situação. Tem várias pessoas ainda que estão amarradas a software proprietário porque não sabe, às vezes, que tem software livre que pode estar substituindo eles. Tá? Vou falar um pouquinho sobre editores de texto. Muita gente deu exemplo de Word, de Excel e PowerPoint, mas eu prefiro trabalhar com essa nomenclatura de texto, planilha e apresentação, que a gente tem várias ferramentas hoje em dia que conseguem estar criando um texto, uma planilha, uma apresentação, muitas ferramentas até gratuitas, várias ferramentas online. A gente pode estar utilizando isso no dia a dia, tá bom? E de acordo que for surgindo mais dúvidas, mais sugestões, a gente vai implementando nosso material, no decorrer do curso. O próximo passo, ó.
Quis trazer para vocês aqui um exemplo de um computador, né, um gabinete aqui no meio, e tudo que a gente precisa, né, para poder estar utilizando esse computador, né, desde um teclado, né, para poder estar digitando, o monitor para a gente poder estar visualizando as informações que estão sendo trabalhadas dentro do computador, né, a caixinha de som. A gente tem aqui a fonte de energia, né? Todos esses componentes aqui são componentes essenciais para o funcionamento de um computador. Tá? Só que essa imagem aqui parece que é de um computador um pouco mais antigo, né, ou de um uso mais específico, que ele veio com vários componentes mais separados, né? É uma placa que a gente chama de off-board, que ela precisa ser montada com tudo separadinho, né? Por exemplo, ó, um gravador de esse drive de CD e DVD. Né? Hoje em dia a gente não tem utilizado muito, né, para fazer esse tipo de gravação por causa dos pendrives, né? E até mesmo da nuvem, né? Quem tem utilizado o Google Drive, o OneDrive da Microsoft, para quem utiliza smartphones tem o iCloud do iOS, né, da Apple. Aqui, a placa-mãe. Nessa placa-mãe, por exemplo, ela comporta todos esses componentes aqui, eles são conectados nessa placa-mãe. Né? O processador, ele é como se fosse o cérebro, né? Que ele interpreta tudo que a gente encaminha para ele de informação pelo sistema operacional, desde o movimento do mouse que eu estou fazendo aqui, ó, o processador está interpretando o que eu estou precisando, o que eu estou querendo fazer, que eu quero clicar, tá bom? A memória RAM, né, que são componentes essenciais para você poder estar utilizando o computador quando você abre, por exemplo, o navegador, né, quando você abre um outro aplicativo, você vai usando várias coisas, eles ficam todos armazenados na memória RAM no momento que você está utilizando. Né? Muita gente também reconhece ela como uma memória elétrica, né, que se sai a energia dela, essas informações são perdidas. Tá? Esses são alguns detalhes desses componentes aqui que a gente pode estar trabalhando futuramente, né, de uma forma mais separadinha, mas só para vocês verem que existe, né, que todos são essenciais no computador. Muita gente chama o gabinete aqui de CPU, né? Só que o CPU, ele na abreviação em inglês, que é um núcleo de processamento de dados, ele é o nosso processador, tá bom? Então a gente começar a separar o que que é um gabinete, essa caixinha que vai comportar esse monte de componentes, tá? E o CPU, que ele vai estar no gabinete, numa placa-mãe, interligada por todos esses componentes, e que a gente vai estar comunicando através do monitor, teclado e mouse, certinho? Então, se você pode ter contato físico, né? Se você pode sentir, apertar, né? É um hardware, tá bom? Tudo que é físico que você contato com as mãos é um hardware. Agora, aquela parte lógica, que a gente utiliza os programas, né, para acessar a internet, que nem é o caso do Google Chrome, do Mozilla Firefox, aqui o Safari, né, que são navegadores, eles dependem, todos esses programas aqui, de um sistema operacional, que a gente esteve falando lá no início, vocês lembram do smartphone, né, que utiliza o Android ou o iOS, ou os computadores que utilizam Windows ou Linux, né, que dependem desse sistema operacional para comportar todos esses programas para que a gente consiga estar interagindo com o sistema, tá criando um documento no Word, né, que nem aqui no pacote Microsoft Office, a gente consiga utilizar o navegador, que é o caso do Chrome, abrindo um PDF, um arquivo de PDF, tá? Aqui são alguns exemplos de programas, mas existe uma infinidade de programas. Aqui está bem resumido. Alguns aqui que nem o caso do AVG, que é um antivírus, o Avast, o Skype, né, que hoje em dia tem muita gente que não tem mais o costume de utilizar, tá bom? E mais para frente, o porquê que eu quis falar com vocês sobre a relação do software livre e o software proprietário. Quando a gente pensa, né, em software proprietário, a gente tem que ter uma imagem do software que ele tem registro,
a gente precisa de comprar, a gente tem que pagar mensalidades, né? Que é um software que ele vai ser utilizado, a gente não sabe o que está acontecendo nele, a gente compra para utilizar, né? A gente não compra para poder estudar ele, né, para outras atividades. Se você comprou para utilizar na sua casa, só vai conseguir utilizar na sua casa. Se for usar no seu escritório, você tem que comprar uma nova versão para aquele escritório, tá bom? E quando a gente fala sobre software livre, ele possui quatro pilares, né, que é a questão da liberdade de executar o programa. Então, um programa para ele poder ser considerado livre, eu posso pegar, posso executar no meu computador de trabalho, eu posso instalar ele em casa e executar no meu computador de casa, sem estar infringindo nenhum tipo de lei. Isso para um ambiente público, que é a nossa realidade do dia a dia, isso é muito importante a gente entender isso, que nós sabendo trabalhar com software livre, a gente não vai estar infringindo nenhum tipo de lei, tá bom? Então, podemos utilizar o mesmo programa em casa, o mesmo programa no escritório, que não vai estar tendo nenhum problema, tá bom? Não, essa liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo conforme a nossa necessidade, né, conforme a nossa necessidade. Qual a importância disso? Um estudante, por exemplo, de engenharia de software, um estudante de ciência da computação, que está vendo o funcionamento de um programa ali, né, que tem a capacidade de estar fazendo melhorias, que viu uma possibilidade de estudar aquele programa, de criar versões mais completas, isso pode servir como uma base de desenvolvimento enorme para ele. Tá? Por isso que as comunidades de software livre elas vêm crescendo muito, várias são inclusive patrocinadas por grandes empresas para estar criando cada vez mais programas e essa cultura ela tem expandido muito, né? Ó, uma outra liberdade aqui, ó, a questão de redistribuir e copiar. Hoje em dia não é muito comum mais, mas até um tempo atrás uma pessoa vinha com um CD, né, que ela conseguiu o Linux, inclusive tinha uma distribuição chamada Ubuntu que ela enviava para sua casa uma cópia do CD e você podia compartilhar com seus colegas, né, fazerem outras cópias dela para instalar em casa. Então era muito interessante você instalar um sistema que não estaria fazendo uma pirataria, né? Ele estaria sendo feito para realmente ser distribuído. Seu colega poder utilizar no computador dele, você poder utilizar na escola, né? Isso é muito interessante. Eu gosto muito dessa filosofia de software livre. Uma delas é por causa disso. Você trabalhar de uma forma uniforme, né, sem estar infringindo nenhum tipo de lei. Essa liberdade de melhorar o programa. Isso aqui é muito interessante porque aqui embaixo ele fala sobre o código fonte. Quando a gente está na parte final, né, que é o usuário mesmo está utilizando o navegador ali, o sistema operacional, não é muito importante, né, a gente ter esse conhecimento sobre código-fonte, não. Mas para quem está utilizando com fim de estudo, para fazer melhorias, né, para estar criando umas versões específicas para uma empresa, ele sabendo a questão de código-fonte é imprescindível até pelo fato da segurança, né? Ele estudar se aquele programa realmente é seguro, se ele tá executando ali tudo que realmente estava no contrato, é bom para ele poder estudar, tá bom? Como essas empresas de software livre elas funcionam? Elas recebem apoio de grandes empresas, né? Elas criam, elas têm várias pessoas que o utilizam como ferramenta de estudo para desenvolver, né, no seu dia a dia. E também para vocês já irem vendo outras ferramentas, por exemplo, um exemplo de software proprietário, Microsoft Office. Né? O Microsoft Office, eu falo que ele é um editor de texto, planilha e apresentação, porque quando a gente vai acostumando com essa nomenclatura, você pode utilizar também outras ferramentas que trabalham com texto, apresentação e planilhas, que você vai conseguir editar seus documentos, criar novas versões, né, sem nenhum problema. Quando você sabe formatar um documento, alinhar um documento, ajustar fonte, aplicar um negrito, né, tudo você vai fazer em qualquer ferramenta. Aqui para baixo nós temos umas ferramentas mais para uso específico, tá? Que nem a questão do Adobe Photoshop, para edições de imagem. A gente tem umas ferramentas de software livre também muito boas,
todas essas ferramentas aqui de software livre, elas são inclusive utilizadas por profissionais da área, tá? Tem profissionais que optam em estar utilizando elas ao invés do software proprietário. Por quê? A economia que ele tem aqui com licenciamento, ele pode gastar aqui investindo em conhecimento, né? Comprando curso, aprendendo mais sobre o assunto, tá bom? Utilizando seminário, muita gente participa de conferências sobre esses assuntos aqui, sobre o software proprietário também, mas só que essa comunidade software livre ela é mais ativa, tá bom? Esses são alguns dos temas que eu quis trazer para vocês, mais para a gente poder ir conhecendo vocês no nosso dia a dia, trazendo alguns materiais novos, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, que interajam nas próximas aulas, tá bom? Uma ótima noite a todos aí